Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, na Bahia, subindo pelo Nordeste, nós não temos horário de verão. Lá o horário é divino. O meu relógio é convertido. Ele está no relógio de Deus, está na hora de Deus. Então no meu relógio são 15 para as 8. É uma bênção, é uma bênção. Mas eu prometo aos irmãos que nós vamos ser sucintos, mas vamos entregar o recado do Senhor. Mas não podia, primeiro, sem deixar de dar essa palavrinha a respeito de tudo que aconteceu até agora. Quando o meu querido Rômulo, eu sempre chamo ele de pupilo, quando o Rômulo falou, parecemos dois irmãos, mas eu me senti tão bem, mas durou pouco. Me chamou de pai, Mas, irmãos, se Deus não estivesse na vida daquele casal, não se explicaria essa obra aqui. Só Deus, na vida de um casal, pode explicar uma obra como essa. Só Deus. Dou graças a Deus pela vida do Rômulo e da Raquel. Me sinto muito contente. Acompanhei também a família Gilmer quando chegaram ao Brasil. E o Rômulo, desde pequeno, lá em Ribeirão Preto, e hoje vendo esse trabalho. Glória, 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 glória a Jesus Cristo pela vida desta família. Graças a Deus. A outra coisa, irmãos, é tão gostoso ouvir esses hinos. Eu não sei se o coro da igreja canta Maravilhosa Graça, Pastor Carlos, ele canta Maravilhosa Graça. Será que amanhã é possível o coro cantar Maravilhosa Graça? Amém! Então amanhã eu gostaria de ver esse coral cantando Maravilhosa Graça, né? Graça como maravilhosa, alta como o firmamento, alta é sem fim. Muito lindo isso. E graças a Deus por esses hinos, o coral, esse conjunto de libras aqui, bom, glória para Deus. Somente isso, glória para aquele que é digno de toda honra e toda glória. Amém, irmãos. Eu peço ao Senhor que me faça uma bênção aqui para os irmãos também, como eu já estou sendo tão abençoado com a vida de vocês. E revendo tantos irmãos queridos aqui, já desde o tempo que era lá naquele, começou, como é aquele prédio lá, né? Templo Maranata, então desde aquele tempo. Muito bem, os nossos livretos estão ali à frente, é com o Silvio, né? O Silvio está aí? O Silvio está nos ajudando, então os livretos estão à disposição dos irmãos. E eu ontem esqueci de trazer um livrete, eu trouxe, esqueci de colocar aqui, é um livrete escrito pelo pastor Gerson Rocha, de saudosa memória. Ele escreveu A Ordem dos Fatos Escatológicos. Então o livro é pequeno, e é um norte para um estudo bíblico de como será o fim dos tempos. Então, princípios das dores, arrebatamento, grande tribulação, milênio, aí o novo céu, a nova terra e a eternidade. Está tudo direitinho ali explicado, e vocês, aqueles que conheceram, sabem o quanto o pastor Gerson foi muito profundo no estudo da escatologia. Então tem esse livreto aí à disposição, e os outros que nós anunciamos aí também. Esqueci ontem de falar sobre batalha na mente.
Tem muito crente que sofre com pensamentos indesejáveis. Você não quer pensar, mas vem determinadas coisas. Será que eu sou salvo? Será que eu ofendi o Espírito Santo? E tem uma história lá de uma senhora que teve uma experiência. Ela olhou para um cachorro, pensou uma coisa horrível e disse: pronto, eu estou perdida porque eu pequei contra o Espírito Santo. Por que acontece isso? Aliás, o que é o pecado contra o Espírito Santo, se não a rejeição quando ele toca e o homem fecha o coração? Então, queridos irmãos, o livrinho está lá à disposição de todos. Nós temos esses pensamentos indesejáveis, vem na semente de Adão, não tem jeito, mas nós temos como vencê-los, submetê-los à autoridade de Jesus Cristo. Então, tá ali, é só procurar ali a saída. Muito bem, amados, nós vamos então abrir a palavra do nosso grande Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. É o quinto livro de trás para frente, ou seja, de Malaquias para trás é o quinto livro. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. De Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, para trás é o quinto. Abacuque 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Isso é uma forma de canto, segundo explicações que eu procurei ter, é uma forma de canto. Oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que o nosso grande Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Irmãos, eu disse ontem que eu gosto muito desse tema sobre avivamento. E hoje nós vamos falar avivamento, plano de salvação. Amanhã pela manhã quero falar sobre oração e a família. E à noite sempre terminando com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim estaremos encerrando as conferências do 20º aniversário da igreja. Meus amados, o profeta ora por um avivamento. Então já se vê logo de saída que avivamento é fruto de oração. Avivamento é fruto de oração. Avivamento é para os salvos. Evangelização é para pecadores incrédulos. Avivamento é obra só para salvo. É um despertamento. É uma fome. É o retorno ao primeiro amor. É aquele desejo de saber mais de Deus, de ter uma vida mais íntima com Deus. Isso é o despertamento, é o avivamento. E avivamento é a maior necessidade da igreja hoje. Se você abrir lá em Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9, ali fala da figueira. O vinhateiro mandou que cortasse a figueira. Ela não estava produzindo fruto. Então, a quem ele deu ordem para cortar a figueira, disse a ele: não vamos cortar não, vamos esperar. Quem sabe ela ainda venha a dar fruto. Na realidade, está se falando sobre Israel ali, mas se aplica à igreja. A igreja foi chamada para dar frutos. Jesus Cristo disse: para que vades e des frutos. Então a igreja tem que dar fruto. A igreja tem que produzir fruto. E numa época como essa, nunca foi tão urgente a necessidade de um avivamento. E eu creio o avivamento não mais como foi no passado, um avivamento geral. Eu creio no avivamento individual. Afinal de contas, no Apocalipse está escrito: quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Eu creio nesse avivamento, um avivamento íntimo, um avivamento individual. Mas é um avivamento que vai fazer diferença, vai espalhar, vai ser um referencial. É esse avivamento que eu creio. Coletivo fica difícil à luz da Bíblia entender, porque Jesus Cristo disse que no final o amor de quase todos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, então, diz ele lá: em voltando o Filho do Homem, achará fé na terra? Então creio sim,
nesse avivamento, quem é santo, santifique-se mais. E por que hoje é uma necessidade de um reavivamento, de um despertamento do primeiro amor em nossas vidas? Porque, meus irmãos, é exatamente para mostrar aquilo que o Evangelho não é. É para mostrar o que o Evangelho não é. Porque que Evangelho estão pregando hoje? Que Evangelho estão apresentando? Que Evangelho está sendo anunciado? Que Cristo é pregado? Que Cristo tem sido anunciado? Hoje, o Evangelho é dinheiro no bolso, é cura, é prosperidade, é como se Deus fosse uma lâmpada mágica, você esfrega, determina, eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Querem bênçãos, mas não querem compromisso com o Senhor da bênção. É esse Evangelho que se prega hoje. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não é gritaria. Jesus Cristo disse, em João 12:32, pode ver, João capítulo 12:32, ele diz, quando for levantado, todos atrairei a mim. É Cristo quem atrai. É Cristo quem atrai. E quando, presta atenção, e quando ele não atrai, a igreja o trai. É Cristo quem atrai. Não é rock, não é palma, não é música que vai para frente, nem música que vai para trás, não é moda liberada, não é show, Evangelho não é show, Evangelho não é misticismo, que mais parece igrejas que estão com uma fachada aí, que mais parece um centro espírita do que uma casa de pregação do Evangelho. Não, o Evangelho não é isso não. E o avivamento nos leva a mostrar exatamente o que o Evangelho não é. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é mudança de vida, é aquilo que Paulo disse, a pregação do Evangelho para todo aquele que crê e será transformado, o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que querem. Então, o pecado é prazer de quem não é salvo. E aí nós temos igrejas aí, eu estou falando isso abertamente porque todo mundo sabe, temos muitas igrejas aí com fachadas cristãs, mas que estão pregando um falso evangelho. E evangelho, o pecado é prazer de gente que não é salva. Por isso é que não se confronta. A pregação é aquela pregação que Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e o saudoso pastor Gerson Rocha costumava, é o evangelho pregado por cotonetes, pastores cotonetes. Porque diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, né, que o pessoal que não quer ser confrontado, não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a sã doutrina, então eles vão procurar mestre cotonete, como sentindo coceira no ouvido. É gostoso, já viu? Você sente uma coceira no ouvido, passa um álcool no cotonete, que gostoso, e você fica ali, ó. Eles vão procurar mestre cotonete. E o avivamento não, avivamento confronta, avivamento mostra o que o homem é. E quando o homem vê o que ele é, disse ontem isso, nós temos uma visão de quem Jesus Cristo é. Então, queridos irmãos, por que buscar um avivamento ou um despertamento? Vamos lá para o Salmo 119, nós vamos ler muito a Bíblia aí no Salmo 119. Eu vou aqui procurar resumir os pontos. Salmo 119 é um salmo que foi dedicado à Bíblia. São 176 versículos. Parece-me que somente 3 versículos do Salmo 119 não falam sobre a Bíblia. Agora o resto é os teus preceitos, a tua lei, a tua palavra, os teus estatutos, é o salmo da Bíblia. E no Salmo 119, no versículo 40, Salmo 119, versículo 40, nós vamos usar muito esse salmo aqui agora. Salmo 119, o verso 40 diz o seguinte: eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me, isso aí é, aviva-me, torna-me a reavivar, torna-me vivo, por tua justiça. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, nós temos só 2 pontinhos. Em primeiro lugar, o conceito que define o avivamento. Então vamos lá, o que é avivamento mesmo à luz da palavra de Deus? Então vejamos aí no Salmo 119, avivamento é reanimar, tornar vivo, sair do marasmo,
sair da mesmice, sair da letargia. E entendam uma coisa: ativismo não é avivamento. Ativismo não é avivamento. Avivamento é quebrantamento. Evan Roberts, quando estourou o grande avivamento lá no país de Gales, ele foi conversar com o pastor dele. E quando ele chegou, ele escutou uns gemidos. Aí a porta do gabinete do pastor estava entreaberta. Ele empurrou e viu o pastor prostrado no chão. E o pastor estava fazendo uma oração, e a oração do pastor era um tipo só de oração. Ele dizia: quebra-me, Senhor, quebra-me, 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 meu Deus, quebra-me, quebra o meu eu, quebra o meu eu. E Evan Roberts ficou tão tocado com aquilo, que saiu dali correndo, foi para a casa dele e disse: ó Deus, começa a me quebrar também, começa a me quebrar também. E assim o avivamento irrompeu em todo o país de Gales. Avivamento é pedir a Deus: quebra-me, Senhor. Você sabe, eu sei, nós sabemos os pontos vulneráveis, onde Satanás tem vitória na nossa vida, nós sabemos onde está aquele ponto vulnerável. É aí que você precisa ser quebrado. Quebre seu ego, quebre seu eu, para que Cristo apareça, a ponto de dizer, e podemos dizer sim, se Ele disse, por que não podemos nós também? Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, avivamento é reanimar, tornar vivo, sair do marasmo e lembrar que ativismo também não é avivamento. Ativismo pode cair numa religiosidade. Eu vou, eu faço, eu faço, eu vou, eu faço, e esquece de crescer. Corre, corre, corre e não cresce. Correr não é crescer. Crescer é Cristo aparecer. Quanto mais Ele aparece, mais aí eu vou diminuindo. Então, queridos, avivamento é vivificar, reanimar. Avivamento é ficar apegado ao pó. Aí no Salmo 119, leia o verso 25. Salmo 119, olha o que está no verso 25. A minha alma está pegada ao pó. Aviva-me ou vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, avivamento é estar pegado ao pó. E aqui eu gosto de falar, sempre que eu posso encaixar essa mensagem, essa passagem da Bíblia numa mensagem minha, eu encaixo, porque essa mensagem, esse trecho da Bíblia, é tocante isso. Quer ver? Acompanhe comigo, olha só que tesouro que nós temos. Eu já li várias vezes, e depois, quanto mais você lê essa passagem, mais você é tocado por ela. Olha, abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, veja só que coisa terna isso aqui. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus 15, versículo 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Foi para umas partes de gente habitada que não era judia, gentílica. Judeu, não eram judeus, eram gentios. Agora presta atenção, que vai entrar uma mulher em ação aí. Avivamento é ter a boca no pó, é estar apegado ao pó. Olha que lição. Olha o verso seguinte: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo. Então uma mulher que não era judia foi atrás de Jesus gritando. Jesus ia na frente, os discípulos atrás, e ela atrás dos discípulos berrando. Olha: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está, olha só, miseravelmente endemoninhada, não é endemoniada, endemoninhada. A filha dela tinha uma ninhada de demônios. Não é endemoniada, era uma endemoninhada. E a mulher gritando. Olha o problema dessa mãe. Para pensar no problema dessa mulher. Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente endemoninhada. E Jesus andando, e a mulher berrando, e ele andando, até que os discípulos já começaram a ficar ligeiramente enfastiados. A mulher berrando atrás deles. Olha lá. Mas Jesus, verso 23, não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: ó Senhor, despede, ela vem gritando atrás da gente.
Despede, porque ela vem gritando atrás de nós, Senhor. Despede logo, resolve isso aí, manda embora. Não é judia? E Jesus respondendo, olha que resposta. Parece que foi duro demais, não? E Jesus respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, mulher, você não é judia. Não adianta ficar berrando aí. Eu fui enviado só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora acontece, gente, que Jesus conhece lá o coração. Ele conhece o coração de vocês, o meu, ele conhece tudo. No Salmo 139, Davi deixou claro: em substância informe, tu já me conhecias no ventre da minha mãe. Ele conhecia o coração da mulher. E aí, foi o contrário. Ele usou o coração daquela mulher que não era judia para dar uma das maiores lições que um judeu podia ter: o orgulho judaico. Ele respondendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, o verso 25, isso é boca no pó, gente. Isso é boca no pó. Então chegou ela e não reclamou, não. Adorou. Oh, isso é tão terno. E chegou ela e adorou. Agora veja só. E disse, pense, olha quem é mãe aqui. Olha a expressão dela: Senhor, me socorre. Me socorre. Helping. Isso? Right? Helping. Help. Me socorre. Me socorre. Por favor, me socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los para cachorrinho. Chamou a mulher de cachorra. Pode ver aí. Chamou a mulher de cachorra. Mas ele sabia o que estava fazendo, claro. Ele conhecia o coração da mulher. Podia chamar de cachorra. Porque aquela mulher ia ficar gravada na história de Israel como um exemplo de fé. Olha só. Ele, porém, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Quer dizer, sim, Senhor, o senhor está certo, eu sou cachorrinha mesmo. O senhor tem toda a razão, eu sou cachorrinha. Mas, aí colocou Jesus num xeque-mate. Aparente, né? Aparente, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Aí ela colocou Jesus num xeque-mate. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você já viu, quem tem cachorrinho sabe, né? Você está comendo ali, o bichinho está lá, o rabinho dele está assim. Você joga um negocinho, aí a festa fica mais rápida, né? Sim, Senhor, o Senhor tem razão, eu sou uma cachorrinha. Agora, cachorrinho come migalha. Come migalha. E olha só então o que Jesus disse para ela. Verso 28. Então respondeu Jesus e disse, olha a exclamação: ó mulher, grande a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, para se ter uma grande fé, sabe qual é a lição do texto aí? Para se ter uma grande fé, é preciso se admitir cachorrinho. É preciso se admitir cachorrinho. Não aquele tipo de cachorro que Paulo fala em Gálatas 5,15, o crente pitbull. Lá em Gálatas 5,15 ele diz assim: ouço dizer que vocês estão se mordendo uns aos outros. Não, a fé é esse tipo de cachorrinho. Sim, Senhor, eu sou. É não se ofender. Não ofender e não se ofender. É isso que o Evangelho ensina. Foi por isso que Jesus, conhecendo a mulher, falou sobre fé para aquele povo que viu, ouviu, endureceu o coração, honrou com os lábios, mas o coração ficou longe. Então, queridos irmãos, avivamento é ficar apegado ao pó. Avivamento, para terminar essa parte, avivamento é guardar a Bíblia no coração,
é ler, você tem todo dia o seu momento com Deus, você medita na palavra. Eu não preciso me estender nesse texto, gente, não é possível ficar sem Bíblia e sem oração. Isso é um binômio da vida cristã. Sem esse binômio não tem vida cristã, tem religião. Oração, Bíblia, Bíblia, oração, e não preciso dizer mais nada. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 88, para não ir muito longe. Salmo 119, versículo 88. Salmo 119, o verso 88 diz o seguinte: vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca, da tua palavra. Ora, para eu guardar, eu tenho que ler. Para eu crescer, para eu saber o que Deus fala comigo, eu tenho que ler a sua palavra. Eu quero que Deus fale comigo, quero, tem a sua santa palavra. Deus fala pela palavra. Esse negócio de eu tive revelação, Deus me falou, porque o Senhor me disse. Está aqui o que Ele falou? Bate aqui. Se não bate, não foi Ele que falou, não. É aqui. Essa é a palavra aqui. Não passarão do Gênesis Apocalipse, a famosa rota 66, né? 39 do velho e 27 do novo. É a rota 66 do crente. Não posso viver afastado dela. E a oração, como é que eu falo com Ele? E Ele quer. Paulo fala em Colossenses capítulo 4, verso 2, perseverai na oração. Jesus incentiva a oração, lá em Lucas 19, 1. Ele disse, orai sem desfalecer. E também Paulo exorta, orai sem cessar. Não tem como viver, é o nosso alimento diário. Assim como o alimento é para o corpo físico, a oração e a Bíblia é para a alma. É para a alma. E finalmente, irmãos, terminando esse ponto, avivamento. Avivamento é desviar os olhos dos manjares do mundo. Olha, tem muito tipo de manjar. Quando a gente fala manjar do mundo, já se pensa logo no lado moral. Mas tem tanta coisa que para muita gente pode ser manjar. E diz, mas isso aí o que é? Todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. Todo mundo é todo mundo. Nós somos um povo que se chama pelo nome dele, santo. Um povo separado. Então veja aí no Salmo 119, no versículo 37. Salmo 119, versículo 37, diz o seguinte: desvio os meus olhos de contemplar a vaidade. Desvio os meus olhos de contemplar a vaidade. Essa vaidade é assim, que são as coisas vãs, as coisas do mundo, as coisas passageiras. E vivifica-me no teu caminho. Cristo é o caminho. Só serei vivificado no caminho com Ele. É Ele que me vivifica. Então, queridos, há muitas coisas. Por exemplo, na Bíblia, vários exemplos. Qual foi o manjar de Ló? Ló foi armando suas tendas até Sodoma. E sabe por quê? Uma campina verde. Quando ele olhou, viu aquele pasto verde, que Abraão disse, se tu escolher para cá, eu vou para cá. Se tu escolher para lá, eu vou para cá. Não, eu vou separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí o Ló olhou assim, aquele pasto, aquela campina verde. O manjar atraiu Ló. E Ló foi para lá, foi parar em Sodoma e Gomorra, e vocês conhecem a história de Ló. Aborrecia, abominava a sua alma depois diante do sodomismo e do gomorrismo que ele testemunhou. E foi fatal a vida dele. Fatal no sentido de vocês sabem qual foi o fim das filhas de Ló com ele. Então, queridos irmãos, os manjares sempre levam o homem a tropeçar na vida cristã. Qual foi o manjar de Eva? Um fruto. Um fruto. Um fruto. Foi colocado diante dela, se me servir, obedecer, tem a vida. Se não tiver a vida, vai morrer. Deu-lhe a condição de escolher. Alguém já me perguntaram assim, mas se Deus sabia que o homem ia fazer isso, por que criou o homem? Gente, o amor cria. Deus é amor, Ele cria. Criou o homem à imagem e semelhança dele, e pelo amor deu a liberdade do homem. Me ama se quiser, não por imposição. Aliás, a Bíblia fala disso, não por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então o amor cria. Casamos, criamos filhos, construímos templos, construímos tantas coisas. Por quê? Porque amamos. O amor cria. Então, Eva contemplou um fruto, foi o manjar. Qual foi o manjar de Sansão? Dalila. Veja como acabou Sansão. Desculpe a expressão, mas não tenho outra.
Como termina uma pessoa dentro de um picadeiro fazendo as pessoas rirem? Qual foi o papel que Sansão fez? Ele ficou ali fazendo os filisteus rir. Por quê? Porque se deixou levar pelo manjar do mundo. O manjar do mundo se chamava Dalila. As Dalilas da vida acabaram com a vida de Sansão. E aí nós vamos analisando, e tem tantas outras coisas que são os manjares do mundo. Mas a Bíblia fala, o Senhor diz, que se eu observar a palavra dele, se eu levar ele a sério na minha vida, se eu levar a sério esse livro no meu coração, eu sou avivado, e como avivado, eu vou fugir do pecado. Salomão diz em Provérbios 16, verso 6, pela misericórdia se expia a culpa, e pelo temor do Deus Altíssimo, o homem se desvia do pecado. É pelo temor do Deus Altíssimo, é pela submissão ao Espírito Santo do Deus Eterno, é por amor a Jesus que nós desviamos do pecado. Então, queridos, como pode um crente ficar sem meditar na Bíblia? Figueira sem adubo? Não. Crente é aquele que foge do pecado porque ama Jesus Cristo. Esse é o avivado. É o avivado que faz diferença. E agora, irmãos, entrando aqui em último lugar, o bendito resultado do avivamento. Gálatas capítulo 5, eu li ontem, mas vamos repetir, porque isso aqui é tão tremendo. Gálatas 5, 22. Gálatas capítulo 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é o resultado do avivamento. Resultado do avivamento é gozo, paz. Eu tenho com esse fruto do Espírito, eu tenho o ultrassom da minha alma. Esse é um ultrassom que nós fazemos na nossa alma. Quando nós tiramos um ultrassom de uma parte do corpo, é para ver como é que está aquela parte. E esse Gálatas 5, 22 é o ultrassom da vida cristã. O crente avivado tem que produzir isso. Ah, mas eu não sou perfeito. Bem, mas nós não somos perfeitos. Mas nós temos o exemplo do varão perfeito. E mais, temos ele. Temos ele. Irmãos, eu vou fazer uma afirmação aqui, não me tomem a mal, não. Mas eu, sinceramente, eu não sei amar. Como assim, pastor? Bem, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus netos. Eu amo meus irmãos em Cristo. Pastor, mas a Bíblia diz, amai vossos inimigos. Já parou para pensar nisso? Amar vossos inimigos. Mas como é que eu posso amar um inimigo? Como é que eu posso amar quem me faz mal? Gente, na minha carne eu não amo ninguém. Mas Paulo disse uma coisa que está tendo uma exegese errada aí fora. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas. Em quem? Em Cristo Jesus, que me fortalece. Porque, irmão, se depender da carne velha do Adão aqui, amar pecadores lá fora, é a lei de... É aquela lei, olho por olho, dente por dente. Mas o amor de Cristo entra no coração e constrange. Sabe por que essa igreja existe? Amor aos pecadores. A nossa igreja lá em Conquista, aquele templo, existe por causa de amor aos pecadores. Agora, quem é que põe isso no coração da gente? Por que o Rômulo está lá na América se preparando, voltando para cá? Por que o pai da Raquel deixou a América, veio viver aqui no Brasil? Por que eu tenho missionários? Eu tenho missionários americanos no meio da selva, dando a vida, pegando malária, morrendo que nem o Paulo Corintiú que morreu, lá na nossa igreja, dando a vida para um povo Yanomami. Gente, quem é que faz isso? Isso não é obra de homem, não. Por que aquele Bob Powell morreu aqui, aleijado, triturado por um câncer no cérebro? O homem, a última vez que desceu no avião aqui no Brasil, veio todo torto. E os médicos americanos disseram, o senhor não pode voltar, o senhor não pode voltar, o senhor é louco se voltar. Ele disse, eu sou louco, mas eu morro no Brasil.
E quando Jimmy Rose pregou no enterro desse homem, centenas de moços se levantaram e muitos estão no campo hoje. Quem é que faz isso, gente? É por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu tenho uma netinha, é uma coisa linda, 5 aninhos. Eu falo da minha netinha, eu tenho 2 netos por parte do meu filho mais velho, um de 16 ou de 10 anos, e tenho essa netinha por parte do meu filho caçula, que é pastor. A minha netinha veio com síndrome de Down. Mas, irmãos, a menina é um anjo. É um anjo que Deus mandou para a nossa família. Agora, posso, naquele que me fortalece, ter uma netinha com Down. Assim como o pastor Herders Marques, que hoje está lá no Paraguai, com a esposa Meg, que estudaram na Palavra da Vida. Ele pode, ele pregou isso no púlpito da nossa igreja. Ele disse: eu posso, naquele que me fortalece, ter uma filha que não tem olhos, ter uma filha que é toda para... ter uma filha que para sua higiene precisa de mim e da mãe. Hoje essa moça está com 14 anos, não anda, é deitada numa cama, nasceu sem os olhos. Mas ele disse: eu posso, naquele que me fortalece, ter essa filha. Posso, naquele que me fortalece, amar um pecador miserável aí fora. Eu posso, naquele que me fortalece, amar. É por isso que Jesus disse: sem mim nada pode ser feito. Então, queridos, é preciso pegar a palavra. O resultado do avivamento é esse ultrassom, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Quando eu vejo aqueles missionários falando na minha igreja, meninos novos, que indo lá para o meio da selva, outros foram lá para evangelizar muçulmanos na África. Um pastor saiu da nossa cidade com 2 filhos pequenos, foi para a China evangelizar os chineses e aprendeu o mandarim para falar chinês, que deve ser o mandarim, e trabalhar com muçulmanos chineses. Largou o ministério que ele estava fazendo, abençoado lá em Vitória da Conquista. O que é isso, gente? É obra humana? Nunca! Nunca! É o amor de Cristo que nos constrange e nos capacita a amar, a ter compaixão, a ter compaixão. E finalmente, irmãos, avivamento é a visão bíblica da graça. Por isso que eu pedi pastor Carlos para cantar amanhã um hino. Eu gosto desse hino, e principalmente quando usa aquela expressão. Eu já falei na minha igreja: olha, o dia que eu for para o céu, que meu corpo estiver lá, eu quero que o corpo saia com vocês cantando Maravilhosa Graça. Que diz assim: é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecei, e glória dai. Então, avivamento é uma visão da graça. Eu vou terminar contando aqui. Eu tenho 2 versões. Uma versão que eu tenho é uma história original, um fato que aconteceu. A outra versão não fala que é um fato verídico, tem como uma história. Mas a outra versão que eu tenho é como um fato verídico. Então, acontece que toda vez que eu evangelizo, prego o evangelho, eu conto essa história, porque é um checkmate. É um checkmate. A história chama-se A Corda. A corda, uma corda, né? A corda. Diz que era um templo no interior, um templo pequeno. O pastor era um jovem rapaz. Um jovem rapaz. Não esqueçam que avivamento é uma visão do que é a graça. Era um jovem. Então, num determinado domingo, o pastor não avisou nada para a igreja. E sabe como é que é? A igreja de interior, todo mundo é curioso. Aí, o pastor não avisou nada para a igreja, tal. De repente, num determinado domingo, o pastor sobe ao púlpito e vem puxando um velhinho. O povo ficou olhando: ué, quem é esse velho? O pastor não falou nada. E vem ele com o velhinho vinha lá. Aí o pastor pegou o velhinho, acomodou o velhinho numa cadeira, veio para o púlpito, não disse nada. Vamos cantar o hino tal. E o povo de olho no velho. Vamos cantar o hino tal. Aí ficou em pé e cantando e de olho no velho. E o velho, de vez em quando, olhava para o povo. Aí cantou, parte especial, e todo mundo ali de olho no velho. Aí o pastor disse: eu estou percebendo
Todos estão curiosos para saber quem é o nosso convidado. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente e fale o que tem para falar, e vocês vão conhecer esse servo do grande Deus. Aí foi lá, pegou o velhinho, trouxe o velhinho no púlpito. Aí tem uns adolescentes na frente, assim, velho vai falar. Aí o velhinho saudou todos, abriu em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o velhinho foi falando, e os adolescentes estavam ali já, quase mareando. Aí teve uma hora que um velhinho disse assim, eram 2 adolescentes, aí os moleques, eram 2 adolescentes, muito amigos, o velhinho contando, um era crente e o outro não era, mas esse problema religioso de crença não foi um obstáculo para eles manterem uma amizade. Os 2 eram amiguinhos. E certo dia, os 2 estavam andando pela beira da praia, quando aquele adolescente crente viu o pai, que também era crente, mexendo no barco, era pescador, e disse para o colega, olha, vamos lá, quem sabe o papai leva a gente para pescar. Aí os 2 correram, chegaram lá, e ele disse, pai, o dia está bonito, leva a gente para pescar, é rapidinho, nós não vamos demorar não, só um pouquinho. Aí o pescador olhou e disse, tá bom, vai, vamos rápido, subam aí. Aí subiram, ele pegou o barco, remou, e aí parou num determinado lugar, aí jogaram as iscas, as varinhas que estavam lá, e era um peixinho para cá, um peixinho que escapava, e aquela alegria, e risos, e de repente o vento começou. Joga o barquinho de um lado, joga um barquinho de outro. Aí já a garotada que estava ali na frente já regalou a butuca querendo saber qual é o final da história. E o velhinho contando, e o vento ficou muito forte. Aí o pescador disse para os meninos, recolham tudo que nós vamos voltar. Está ventando muito, isso aqui vai piorar. Aí colocaram tudo no lugar, ficou um menino em cada ponta do barco. Aí o pescador pegou os remos e quando ele foi remar para voltar, quem vive em mar sabe que quando a maré está ao contrário, não tem jeito não. Até campeão de natação morre por causa da cãibra que dá. Se forçar o músculo da cãibra, pode ser campeão de natação, morre. Aí ele começou, e o barquinho jogando, ele não conseguia remar contra a maré, não conseguia, joga de um lado, joga de um lado, a molecada ali tudo arregalado, querendo saber o final. E aí vai, e de repente o barco virou. No que o barco virou, caiu um menino para cada lado, e ficou com o casco para cima, e na ponta do barco tinha uma corda. Aí o pescador segurou na corda. O filho dele dizia, pai, me joga a corda que eu não sei nadar. E afundou, e voltou, pai, me joga a corda, eu vou morrer, eu não sei nadar. E o outro menino disse, olha, meu senhor, me joga a corda que eu também vou morrer, eu não sei nadar. E ele só podia salvar um, os 2 já tinham afundado e voltado. Aí ele disse, filho, o papai te ama, eu vou te encontrar na glória. Jogou a chave para o outro, jogou a corda para o outro. Aí um dos meninos que estava na frente, levantou no meio da igreja, ei, está errado. Aí o menino percebeu que, sentou, ele falou, não, fique em pé. Por que você acha que está errado? Ué, ele tinha que jogar a corda para o filho dele. Por que vai jogar para o outro? É para o filho dele. Aí o velhinho disse, mas o filho dele era um crente, se morrer ia para o céu. Mas o outro não era crente, ia para o inferno. Aí o menino disse, mas é isso que eu não entendo. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. E como é que ele sabia que um dia aquele amiguinho do filho dele ia se tornar um crente? Aí o velho parou. Aí a igreja ficou toda esperando a resposta. E o velho começou a chorar. Aí o velho olhou para trás. Estava o jovem pastor sentado lá na cadeira chorando também. Aí o velho saiu do púlpito, pegou o pastor pelo braço
trouxe o pastor no púlpito e disse: naquele dia eu era o pescador. Meu filho está na glória. E o pastor de vocês é o amigo do meu filho. E o velho disse: mas a história não termina aí não. O velho falou: naquele dia eu pude sentir um pouquinho do que Deus sentiu quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? É porque Deus pegou a corda, em vez de jogar para o filho na cruz e tirá-lo da cruz, ele jogou a corda para nós. Entenderam? Essa história, se verídica ou não, ela esclarece o que é o amor de Deus e esclarece também o que é a justiça de Deus. Quem pegar a corda está salvo. Quem não pegar a corda tem que ser condenado, porque simplesmente deu de ombro para a maior história de todos os tempos. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, foi vituperado, foi opropriado, foi crucificado, foi cuspido, foi cravejado pelos nossos pecados, e ainda quer herdar o céu sem ele? É justiça. Por isso que ele berrou na cruz, sim: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque o teu pecado e o meu pecado estavam em cima dele. O meu pecado e o teu estava em cima dele. Avivamento é essa visão de gratidão pelo que Deus fez por mim e por ti. Avivamento é essa visão que eu tenho que ter para anunciar essa graça, para evitar, sem fazer rima, a desgraça do incrédulo que morreu sem a corda, que é Cristo. Avivamento é isso, é falar, testemunhar, principalmente com a vida, que em nós havia uma criatura que morreu para o mundo e uma que renasceu pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo. Avivamento é isso. Então, queridos, o fruto do avivamento está lá em Gálatas 5:22. E um importante fruto do avivamento é essa visão gratulatória que nós temos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu só quero terminar dizendo: o avivamento nos impulsiona a levar a palavra. O avivamento nos impulsiona a perdoar. O avivamento nos impulsiona a amar. O avivamento não nos leva a um pragmatismo e nem um ativismo. O avivamento nos leva a pegar-se ao pó, clamar por poder do céu, para dar razão da nossa fé. E com isso, ganharmos aqueles que estão cambaleando para o inferno. Que nessa noite alguém tenha entendido isso, melhorar sua vida, pedir a Deus unção, poder do céu, para dar razão da sua fé. E tomara que também nesta noite aqui alguns entendam e peguem a corda, porque se não pegarem a corda estão condenados. O pastor está mandando a gente para o inferno? Não, está escrito na Bíblia: quem tem o filho tem a vida, quem não tem está condenado. Então entenda isso. Essa palavra inferno e pecado está sumindo dos púlpitos, estão sumindo dos púlpitos. Mas essa é a verdade. Deus é amor, sim. Ah, mas ele é amor, está certo. Mas é justiça. É justiça também. Porque quem rejeitar o amor dele tem que ter justiça. Tem que ter justiça. E que queira Deus nessa noite, muitos aqui entendam isso. Entreguem o coração a Jesus. Peguem a corda. Peguem a corda. Quando o velho fez o apelo, aqueles adolescentes que estavam rindo no início, brincando, foram os primeiros: eu quero a corda. Eu quero essa corda. Que Deus nos abençoe. Pastor, fica com a palavra.